aqui, Luiz Assado, UOL. O Flamengo tem um histórico de buscar em casa soluções quando aperta, né? Andrade, Jaime, Carlinhos, enfim. Como é que isso pode te inspirar também, de certa forma, chegar aqui, você que já conhece a pressão, como esses treinadores que foram campeões também pelo Flamengo? Então, não só eles, senão a todos os outros que passaram antes, a exigência aqui é máxima, tem que ganhar. E eu quero, como treinador, fazer uma nova história. Não quero que me comparem com nenhum outro treinador, eu quero que todo mundo pense daqui para frente. Então, eu respeito e fico muito feliz de todos os que conquistaram antes, os que escreveram o nome na história, mas agora eu quero ver um novo Flamengo, que é o meu Flamengo, o Flamengo do Felipe Luiz. Então, como eu falo, respeito, admiro a todos, aprendi muito com muitos treinadores que eu trabalhei aqui, agradeço muito a todos os que trabalharam e passaram antes, que fizeram a história aqui, que ajudaram o nosso clube a crescer, e agora como eu falei, desse ponto para frente. Felipe, tudo bem? Monique Danello, TNT Esportes. Até dentro desse tema, o Simeone acabou de dar uma entrevista no pré-jogo lá da Champions e falou sobre essa oportunidade e sobre essa responsabilidade que você está assumindo. Ele disse que desde o início deu para perceber que você seria treinador pelo carinho que você tinha com as questões técnicas, que com o passar do tempo ele foi percebendo o quão inteligente você era e disse que vai acompanhar de lá o teu trabalho. Eu queria que você falasse o quanto ele tem de influência na tua formação e como é para você saber que de lá ele vai estar de olho no que você está fazendo aqui. Muito feliz de saber que ele falou isso de mim. Admiro muito ele, já falei muitas vezes que ele foi o cara que mudou a minha cabeça, né? O meu chip, ele que fez eu ter esse desejo. Foi ele, o grande culpado de eu estar aqui sentado hoje, porque nunca me interessei, mas depois que eu entendi que um treinador era capaz de mudar a vida de uma pessoa, então eu falei, não, eu tenho que ser isso também. E eu sempre fui um cara muito questionador, perguntei muito, aprendi muito, continuo aprendendo, continuo errando e acertando e aprendendo os erros e aprendendo dos outros. E nenhuma pessoa cria tudo sozinho, então é importante trocar essas figurinhas aí entre treinadores e se ele vai seguir a gente é um privilégio, mas eu também sigo bastante ele, analiso bastante esse time dele, porque ali com certeza tem bastante coisa para aprender. Felipe, boa tarde, seja bem-vindo ao time profissional do Flamengo, João Pedro Fragoso, Jornal Globo. Primeiro eu queria repetir a pergunta da colega da Bruna em relação ao seu contrato, se é como interino ou se é até o final de 2025. E numa outra questão, seja como jogador de 2019 até o ano passado, ou como treinador do Sub-17, do Sub-20, você conviveu com vários treinadores aqui no Flamengo, e todos de diferentes culturas, diferentes formas de jogar, e agora, como você falou, você chega também com uma forma diferente de jogar do seu antecessor. Eu queria saber a sua análise, se essa, talvez, falta de DNA na estrutura do futebol do Flamengo pode ter atrapalhado o time em algum momento, e se há em você o desejo de criar uma estrutura parecida em relação à forma de jogar o futebol do Flamengo. Obrigado. Quer responder? Ele não será interino e depois eu vou ficar para a entrevista e vou explicar como é que será o contrato dele. Técnico do Flamengo hoje, oficial. Primeira semana que eu estava lá no Sub-17 na base, a gente teve várias reuniões onde se falou muito sobre o DNA rubro-negro, sobre a forma que o clube tem que jogar, e é evidente o que a torcida quer. Não vale só com ganhar aqui no Flamengo, a gente já sabe disso. Eu já sei disso. Então, assim, a estrutura, ela está aí, né? Mas fazer o time jogar da forma que a torcida quer não é fácil. Não é fácil. Acontecem muitas coisas durante o ano que podem desvirtuar e tirar do caminho desse jogo tão ofensivo. Mas, assim, desde que eu também vivi, o 2019 se compara muito com o passado. Por isso que eu falo que é muito importante a gente saber que vamos escrever uma nova história. O futebol vem se reinventando constantemente. Se pode ganhar de muitas formas. O Flamengo quer ganhar de uma concreta, que é sempre pressionando e atacando o adversário. Sempre, né? Então, isso aí é uma coisa inegociável e muitas vezes vamos correr riscos exagerados para jogar do jeito que a torcida do Flamengo quer. E eu vou correr esse risco. Eu não tenho medo de correr esse risco, porque eu quero que o time pressione, eu quero que o time ande para frente. E muitas vezes, sabendo que isso pode acontecer, alguma coisa de errado, mas aí que está. O treinador também tem que tomar as decisões e ter coragem para isso, e eu me sinto preparado para fazer isso. Aqui, Felipe. Boa tarde, Isabelle Costa.
Quando surgiu o seu nome, né, para assumir o comando do Flamengo, também surgiram algumas informações sobre você ainda não querer, por achar que não estava pronto. Queria que você pudesse falar um pouco sobre como foi essa decisão, também como foi a conversa, né, do Marcos, do Landim, do Bruno com você, e como você está se sentindo, assim, de fato. Como é que está o coração do Felipe Luiz para esse projeto, que é o projeto mais importante para você agora? O Flamengo veio me buscar, o Marcos Braz e o Espino vieram me buscar em Madrid. Ok. O Marcos Braz e o Espino e o presidente vieram me buscar ali no Campo 6, na base. É óbvio que eu vou aceitar. Não tem, eu nunca, é impossível dizer não para o Flamengo. É um desafio muito importante, onde não teve nenhum tipo de negociação, porque, obviamente, que eu estou onde eu quero estar. Olá, boa tarde. Tudo bem? Fabiana Santoro, aqui da FERJ. Boa parte das críticas do Flamengo tem sido sobre o sistema defensivo dele, principalmente nos gols sofridos em bola aérea. Você já tendo trabalhado com o Simeone, que é referência em futebol defensivo, você pretende aproveitar algo disso? Então, a fase defensiva do Flamengo, na minha visão, não está ruim. O Flamengo não vem sofrendo muitos gols, senão muitos gols de transição, né, contra-ataques e alguns de bola parada. Cada um tem uma forma de defender a bola parada. Eu tenho outra, que é a minha forma de defender, que eu também aprendi, claro que eu aprendi de experiências e de outros treinadores e do que eu vejo no futebol atual, que vai mudando. Não é a mesma, minha forma de defender não é a mesma que eu pensava 2 anos atrás, porque as jogadas também vão se atualizando mais. E eu pretendo passar isso nos treinamentos para que a gente possa defender o melhor possível a bola parada e ser uma força e não uma fraqueza. Felipe, boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo. Obrigado. É um prazer estar aqui te fazendo essa pergunta. Gabriel Reis, canal Paparazzo Rubro-Negro. Eu queria que você refletisse um pouquinho como rubro-negro, tudo que você já passou e lembrasse também do seu avô, de não pisar no escudo do Flamengo, de tudo que você falou, e se você entende que isso possa fazer a nação ainda estar mais ao seu lado e ao lado desse grupo. Obrigado. Obrigado. Obviamente que a história que vem se escrevendo, ela é muito linda, mas para isso ela precisa continuar sendo linda e com isso passa por ganhar a quarta-feira. Eu sou muito agradecido por tudo que eu vivi até agora, pelo Brás, como eu falei que ele veio me buscar, pelo presidente, tudo que eles fizeram por mim até hoje. Sou muito agradecido tudo que a torcida, os meus companheiros, tudo que aconteceu até hoje. Mas a minha história começa de novo quarta-feira. E se eu sei que a gente não ganhar quarta-feira, e se o time não for, é outra história nova. Então agora, meu principal objetivo é continuar melhorando a minha relação com a torcida com vitórias. Não com palavras nem com gestos, é com vitórias. Então esse é o meu foco agora nesse momento. Obrigado. Felipe, Marcos Coelho, Rádio Tupi. Agora chega a pergunta que o repórter faz e nem sempre o técnico quer responder. Amanhã tem um jogo com o Corinthians e tínhamos umas questões nos últimos jogos, Copa do Brasil, Matheus Cunha, Campeonato Brasileiro, Rossi. E aí chega você, que certamente tem a sua filosofia. Queria saber o que você pensa desse rodízio de goleiros, se ele está mantido ou se você vai, de fato, manter um goleiro titular no decorrer da temporada e, de um modo geral, também, o que você espera do jogo de amanhã, o que você espera do Corinthians, do adversário, para esse jogo que, por causa dos compromissos recentes, no momento, o jogo mais importante do Flamengo no ano. Obrigado. Obrigado. Sobre os goleiros, amanhã, 8h45 sai a escalação. Aí vocês vão poder acompanhar. Uma hora antes, né? Essa é a escalação, vocês vão poder acompanhar. E sobre o que mais você falou? Desculpa. Perdi aqui. Do Corinthians. É um time muito forte. Um time que, contra o Fortaleza, por exemplo, fez um jogo muito agressivo, onde tem um contra-ataque muito forte com o Yuri. Romero, Garro são jogadores muito interessantes, na frente são perigosos. E pressionam de uma forma onde é difícil de romper a pressão, de sair, e que vem melhorando, vem crescendo no campeonato, principalmente na Copa do Brasil, parece ser um time completamente diferente, e esperamos a melhor versão deles, porque isso não é novidade. Contra o Flamengo, todo mundo joga o jogo da vida, e isso que é importante, que a gente se prepare para o jogo da vida. Boa tarde, Felipe.
Parabéns por estar aqui, né? Obrigado. Antes de tudo, por essa realização profissional. Mas a gente não pode esquecer, claro que a gente falou aqui algumas vezes sobre a sua chegada como técnico do time profissional do Flamengo, principal. A gente não pode esquecer que você só está ocupando esse lugar agora porque um outro técnico foi demitido. Eu queria saber se houve uma conversa com o Tite depois da saída dele, você e ele, e também se já tinham conversas, né, se vocês já se relacionavam antes, até por conta dele utilizar alguns jogadores da base. Se você puder passar para a gente. Primeiro, tenho um carinho gigante pelo Tite. Aprendi muito com ele, fui muito feliz ao lado dele. Fomos para uma Copa do Mundo juntos. Tenho um respeito enorme. E a gente conversava muito semanalmente, por causa dos jogadores também do Sub-20. E cada vez que, algumas vezes pediam o grupo todo para vir aqui treinar contra o profissional, eu subia junto. A gente conversava e trocava ideias sobre os garotos e sobre o time. E é um cara que eu só tenho elogios, não tem nada a falar. E como eu falei, é um cara que não deixa o time um caos. Ele deixa um grupo querendo, um grupo com vontade, um grupo que está incomodado por estar nessa situação e que eu sou muito agradecido por tudo que ele fez por mim. Então, eu realmente estou ocupando um lugar que o treinador deixa e depois, daqui a um tempo, não sei quanto, espero que daqui a muito tempo, outro treinador ocupará esse lugar aqui e o Flamengo continuará estando aqui. E ninguém é mais importante que o Flamengo. A gente já sabe disso. Quando eu sento aqui, eu já sei disso, dessa responsabilidade que tem esse cargo. E só desejar o melhor na carreira dele e agradecer por tudo que ele fez por mim. Felipe, aqui, Raíssa Tudo bem? Simplício da Gol Brasil, né? Seja bem-vindo aí como treinador agora. E como treinador, você já passou por isso como jogador, vai passar por isso como treinador também. Muito se fala, né, no Flamengo, priorizar competições, se prioriza, não prioriza, o discurso é um, a torcida entende outro, e o Flamengo está numa semifinal de Copa do Brasil, com 2 jogos para chegar numa final, 3 jogos para poder ser campeão, e tem essa reta final do Campeonato Brasileiro. Eu queria saber, você, Felipe Luiz, como você vai administrar essa Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro? Se vai priorizar alguma competição, e para o torcedor entender se vai poupar, não vai poupar, como é que está o teu planejamento para isso? Planejamento é jogo de amanhã, primeiro. Mas posso avançar assim que eu não gosto muito de poupar. Claro que na minha visão, o que eu entendo como futebol, a gente tem que ir com as melhores peças no momento ideal, e muitas vezes vão ser uns jogadores, outras vezes vão ser outros pelo momento que eles vivem, pelo físico que eles estejam, ou o mental, ou a parte técnica, alguma coisa, que por isso existem trocas, por isso existem mudanças, mas que eu gosto de tratar todas as competições como importantes, sabendo que da dificuldade que é muitas vezes esses jogos, mas eu acho que ter bastante jogos na temporada é um privilégio. Isso quer dizer que esse elenco vai mostrar a força dele, porque aqui nós temos um elenco altamente qualificado que a gente pode repor as peças. Se um se machuca, se algum tem algum problema, a gente pode repor as peças, porque os que são reservas são do mesmo nível dos titulares, e isso, quando o calendário está apertado, a gente pode ver mais ainda a força desse elenco aqui, se como eu falei, a gente está no bom caminho. Boa tarde, Felipe. Léo José, do Coluna do Fla. Você já, nas outras entrevistas, e também naquela sua entrevista de aposentadoria no ano passado, você tinha dito que se inspira muito no Jorge Jesus. Inclusive, ontem na Flá TV você falou que tem todos os treinos do Mister anotado. E aquele Flamengo do Jorge Jesus de 2019 e também de 2022, o Dorival Júnior, né? Os 2 últimos títulos da Libertadores do Flamengo, o Flamengo jogava com jogadores bem compactados, né, com um time bem compactado, no 4-4-2, a maioria dos jogos. Só que os outros treinadores que tentaram jogar com jogadores mais espaçados, no 4-3-3, por exemplo, não conseguiram títulos assim de tanta expressão no Flamengo. A pergunta o treinador Felipe Luiz, ele foca mais no trabalho, no esquema tático, com jogadores mais compactados, como 4-4-2, ou prefere mais espaçado no 4-3-3, por exemplo? Vamos lá. Primeiro, não falei isso ontem na entrevista. Não sei se você viu de outras datas, né? Mas não falei isso ontem. Mas você pode ter certeza de uma coisa. O 4-4-2 do Jorge não é nunca o mesmo 4-4-2 do Felipe Luiz, nem do Guardiola, nem de ninguém.
Ninguém consegue fazer um 4-4-2 igual, um ao outro. Cada um tem seus detalhes, que o futebol para mim está nos detalhes, suas peculiaridades, que fazem ele ser diferente. Então, o 4-4-2 do Tite, o 4-3-3 do Tite, do Guardiola, não vai ser igual. Por isso que eu falo daqui para frente, uma nova história. É o 4-4-2 do Felipe Luiz, ou o 4-3-3 do Felipe Luiz, ou o 3-4-3. O sistema que a gente for jogar, que vai muito também em função de como vem o adversário para dar para os nossos jogadores vantagem de espaço e tempo para eles poderem jogar. Isso aí eu vou fazer e analisar segundo cada adversário que venha pela frente, para poder, como eu falei, para que eles possam desempenhar e mostrar para eles que juntos, todos seguindo na mesma direção, com um modelo de jogo claro, que eles possam explorar e essa qualidade que eles têm venha à tona. Vamos para as últimas duas. Boa tarde, Felipe. Seja muito bem-vindo. Canal Rafa Melo. É difícil ser um dos últimos a perguntar, porque já perguntaram quase tudo, mas não perguntaram sobre base. E até ontem você estava treinando os garotos. Como é que fica a cabeça de um menino que olha agora para o jogo dos profissionais do Flamengo, como o de amanhã, contra o Corinthians, e fala, aí, o meu treinador, o Felipe, que a gente foi campeão do título mais importante da base, o Mundial. E como é que você projeta a utilização desses garotos? Felipe Tereza, que fez o gol do título, o Wallace Ian, Ryan Lucas e tantos outros. Primeiro, lá a base do Flamengo é um espetáculo. Assim, foi um privilégio, um prazer imenso trabalhar na base. Tem muitos jogadores bons e eu gosto muito do momento. Então, se o momento é de um jogador ou de outro, para mim não tem idade, para mim não tem cor, não tem nada. É o melhor. E se o melhor tiver 16, 17 anos, vai estar aqui e vai jogar. E se tiver 40, vai estar jogando. Então, a vantagem é como o presidente falou. Eu conheço desde o Sub-15 até o 20 todos os jogadores. Então, se algum momento vai subir algum jogador, é porque eu já trabalhei com ele, que eu já conheço ele. E tive experiências únicas e o que eu espero assim que eles possam ter aprendido, que eles tenham uma lembrança boa de mim, porque muitos deles depois vão estar aqui com a gente e muitos deles não. Muitos desses jogadores vão estar em outros clubes ou vão até não ser jogadores de futebol no futuro, mas que eles possam ter tido uma experiência boa comigo e como eu falo, a concorrência, o futebol é muito dinâmico, é muito rápido e muda de uma semana, de um dia para outro. Eu até brincava, né? No futebol, como jogador, você dorme pobre e acorda rico, né? Mas para eles saber que com o trabalho e com muita dedicação e com o talento, com certeza qualquer um daqueles meninos podem estar aqui. Felipe, última pergunta. Tá bom. Felipe, aqui é Gustavo, canal Dando Choque Flabete. Você foi contratado como técnico do Flamengo e me recordo que há um mês atrás estávamos eu, você, Landim, Bruno, Marcos, Rodrigo, comemorando o Mundial lá no Maracamás. Caiu a ficha já na tua cabeça que você é técnico do Flamengo e num contato direto agora com todo o torcedor rubro-negro, qual o recado que você pode mandar para a nação? Então, primeiro dizer assim, não é que caiu a ficha, eu sou muito de viver o momento, de pensar no próximo jogo, como eu falei antes. Então, eu não fico pensando, poxa, cheguei aqui, cheguei lá, conquistei isso. Eu não gosto nem que desculpa, mas assim, que fiquem dando parabéns, parabéns pelo que você conseguiu ano passado, não sei o que e tal. Não, daqui para frente, vamos pensar no próximo jogo, no próximo título, para disputar. Não posso parar. Porque no futebol, se você para, você não arranca mais, nunca mais. Então, para mim, esse é o primeiro pensamento. E qual é a outra? Recado para a nação. Eu sempre penso e sempre falo a mesma coisa. O recado para a torcida é dentro de campo. Não adianta. Não tem outro recado. Posso falar 1000 coisas aqui. O recado tem que ser dentro de campo, jogando o melhor possível e competindo da melhor maneira possível e fazendo esse time competitivo, todo mundo na mesma direção para poder conquistar o carinho deles e não com palavras.